Senhoras e senhores, sejam extremamente bem-vindos ao Laurito Show, o seu novo programa favorito de toda a World Wide Web. E agora eu vou fazer uma perguntinha pra você, hein? Você tá bem? Espero que sim. E hoje eu te peço que você separe papel e caneta, porque hoje nós vamos aprender. Hoje você vai adquirir cultura, porque nós vamos mergulhar de cabeça no profundo oceano do folclore brasileiro. Venha comigo nesta jornada de seres místicos e encantadores no quadro Laurito Investiga. Laurito Investiga! É muita investigação. Laurito Investiga! É muita investigação. Eu tenho carocinho no meu testículo esquerdo. O folclore brasileiro, ele é composto por lendas, mitos, causos, boatos, relatos muito duvidosos, muita papagaiada e bastante caô. E apesar de termos uma longa e vasta lista de seres mitológicos, o folclore brasileiro, ele é objetivamente paia. Paia pra dedéu. E é isso que nós vamos provar e destrinchar no programa de hoje. A primeira coisa que torna o nosso folclore muito paia é o fato de que muitas das histórias nascem por conta de fofoca. Por exemplo, Saci Pererê. O Saci Pererê é um menino que não tem uma perna, ele se veste apenas com um gorro e uma bermuda, ele não tem camisa, ele tá sempre fumando um cachimbo e fazendo muita estripulia e sacanagem por aí. Ou seja, ele é só um cracudinho PCD. Ele só arruma confusão porque ele quer chamar a atenção da galera, ele quer um pouco de carinho e talvez um trocado ou outro pra fumar uma pedra. E aí criaram toda uma narrativa que ele era um ser mágico, que ele só podia ser um demônio, só porque ele era um pouco mais avançado das ideias. Claramente é um menino que só precisava de acolhimento, entrar numa clínica, alguém comprar uma prótese pra ele, e tudo que ele recebeu foi boatos maldosos. Tratam ele como se ele fosse o Naruto do balanço. E olha que o Naruto era um menino loiro e possivelmente uma bomba atômica ambulante, e tratavam ele como cocô, o que não iam fazer com um menino com uma clara dependência química no Brasil. Será que o Saci, ele realmente tinha poder de vento, ou ele só tava doido da cabeça girando numa perna só? E por que um ser que teoricamente controla ventos poderia ser aprisionado numa garrafa? Isso é uma metáfora porque ele também tinha problema com o alcoolismo, a fraqueza dele é uma garrafa de pitu? Alguém ajuda esse menino? É foda, as pessoas hoje não têm empatia, as pessoas veem um mendigo na rua com o cachorro, as pessoas têm dó do cachorro e não tem do mendigo. Eu lembro muito que na minha rua tinha um mendigo tecnólogo. Porque ele ficava do lado do muro de uma creche roubando Wi-Fi e mexendo no celular. Com fone de ouvido os caralho, o mendigo tinha conta no Spotify. Ficava o dia inteiro deitado mexendo no celular. No final sumiram com ele, porque ele tinha um péssimo hábito de mostrar o genital dele pras mulheres que passavam na rua. E aí essa história foi se espalhando e sumiram com ele. O que aconteceu? Não sei. Mas ninguém nunca inventou um boato sobre ele. Ele foi flagrado com o pau de fora e provavelmente quebraram ele de pau. Enfim, justiça para o Saci. Outra lenda brasileira que é baseada em fofoca: o boto cor-de-rosa. O boto é uma espécie de mamífero marinho de água doce que se assemelha muito a um golfinho, mas é um golfinho desenhado por alguém que tem Parkinson. O boto cor-de-rosa, ele parece um tumor que ganhou vida. O boto parece um chiclete que foi pisoteado pelo Paquetá depois de fazer uma dancinha de gol. O boto é feio desta maneira. E a lenda do boto cor-de-rosa é que este animal horroroso, ele virava um homem lindo à noite e saía no samba da vila pra comer mulher casada. E se isso não é uma fofoca, puta que pariu, eu quero ser um palio weekend. Porque claramente essa história nasceu de uma cidade pequena que tinha um sambinha ali todo sábado e apareceu um maluco lindo, novo na cidade, e ele tava comendo a esposa de todo mundo. O maluco era irresistível, ele chegava, ele sambava, ele tinha bom papo, ele pagava cerveja, e os caras de vila meio chucro falavam: eu não vou dançar, que isso aí é coisa de viado. E o cara lá, ó, sambando aqui, ó, e pegava as mulheres, atacava beijão na boca, levava ela pra trás do mato. A mulher falava: ah, amor, vou lá no banheiro. Ele ia lá, ó, no banheiro químico, ó,
sapecava todo mundo. Aí todos os homens casados, mediante a impotência que eles tinham sobre o poder de sedução do homem boto cor-de-rosa, eles começaram a espalhar um boato maldoso. Olha, Sheila, não sai com esse cara não, Sheila. Esse cara aí é boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa? É, você acha que ele é bonito aqui, ó, mas se tirar o chapéu dele, ele tem um buraco na cabeça. E ele vai virar um boto cor-de-rosa e vai te afogar no rio, Sheila. Mas tem certeza disso, Ernesto? Sheila, você acha que eu vou mentir, Sheila? O homem é boto cor-de-rosa, quer morrer afogado no rio? O cara foi caluniado porque simplesmente ele tinha um pau muito gostoso. E é uma história triste a história do boto, porque, pô, eu poderia ter sido o boto cor-de-rosa. A confiança do homem hétero. Lendas brasileiras que foram baseadas na ingenuidade do povo. O boitatá e a mula sem cabeça. Um é uma cobra que pega fogo. O outro é um cavalo que tá pegando fogo também. Galera, claramente tinha um doidinho no centro que era fascinado por pirofagia e ele saía tacando fogo em todo animal que ele encontrava. É crueldade animal, não é misticismo. E essas lendas datam de muito tempo atrás. Uma época que não tinha a Luísa Mel, não tinha a Richard Rasmussen, não tinha o biólogo Sérgio Rangel Deliana e nem o biólogo Mocorongo que fez a tatuagem do Kratos. E aí as pessoas não tinham um YouTube pra se educar vendo um debate de 10 carnívoros contra um vegano. Então toda vez que aparecia um bicho pegando fogo, o pessoal falava, caramba, isso aí só pode ser obra de Deus? É um bicho mitológico? Mas não, era só crueldade animal. Outra lenda que é baseada em crueldade animal. A lenda da sereia. E essa não é nem coisa da minha cabeça. Essa história aqui é verdade. É fato venéreo, casal B. A lenda da sereia, ela tá 100% relacionada com a existência do peixe-boi. Existem relatos datados de 1492 de navegações de Cristóvão Colombo, onde eles viram sereias pela primeira vez. Mal sabiam eles que esses relatos, na verdade, foi o primeiro encontro que eles tiveram com o famoso peixe-boi. E agora a história fica um pouco mais macabra, porque aí é uma coisa que eu acho que aconteceu. As navegações duravam meses, e todos esses grandes navios só carregavam homens, porque levar mulher dava azar, e mulher dá muito palpite. Não sou eu que tô falando, é o pensamento machista da época. Agora pensa, você preso num barco durante meses, com um monte de gente fedida, com cheiro de cocô, que não limpa o foreves. Você matando cachorro a grito, porque você também não tem ali um momento de privacidade que você pode simplesmente se aliviar manualmente, se é que você me entende. Aí você tá nessa situação limite, você olha pro convés do barco, tá o Carlinho assim, nossa gente, que animal é aquele ali? Nossa galera, é uma sereia muito linda, hein? Era metade mulher, metade peixe. Ai meu Deus, eu tô sendo seduzido galera, ai! E se joga. Ou do nada você vê o Carlinho se jogando no mar e quando você vê, você fala, Carlinho, que porra você tá fazendo com esse bicho aí? Não, é uma sereia, galera. Vocês estão vendo aqui como ela é linda? O maluco tentou nhanhar com peixe-boi! E ele inventou essa cascata, essa mentira, esse caô pra justificar o injustificável. Claramente foi isso que aconteceu. O maluco não aguentou segurar o pingolim na cueca, mano. E o peixe-boi é um bicho muito amoroso. Ele abraça, ele é gente boa. Às vezes ele seduz mesmo, mano. Brincadeira, pelo amor de Deus. Falando de animais safados, nós temos no folclore brasileiro também a cuca. A cuca é um dos bichos mais legais do nosso folclore porque ela é uma bruxa, mas ela não é uma bruxa comum, ela é uma bruxa com cabeça e corpo de jacaré. Ou seja, a cuca é o primeiro registro furry brasileiro. E vocês já repararam como a cuca era retratada no sítio do Pica-Pau Amarelo? Por que ela é assim? Por que ela tem seio? Por que ela tem a perna torneada? E esse cabelo louro e essa cara de safada? Não tem necessidade nenhuma dela ter um corpinho de passeio tão gostoso. E aí vai vir toda uma geração mais velha reclamar que os moleque é furry, mas os caras fazem os personagens na maldade. O ser humano enche a boca pra falar que tá no topo da cadeia alimentar porque é um bicho racional, que tem consciência da própria vida e da morte, mas a gente é tão animal quanto os outros, porque o ser humano é muito tarado. Os caras trabalham fazendo design de personagem infantil e faz as coisas na maldade. A Lola Bunny foi feita na maldade. A Cuca foi feita na maldade. A Nala do Rei Leão foi feita na maldade. Olha esse olhar aí de quem tá pedindo muita... Opa! Olha o Fox de Star Fox, o Scooby-Doo, todo o elenco de Zootopia. Tudo é feito pra mexer com o imaginário da criança e deixar ela confusa com o que ela tá vendo na tela.
Você já viu no Twitter o tanto de relato de mulheres que falaram que a primeira vez que elas sentiram uma coceirinha na bacurinha foi vendo a fera da Bela e a Fera? Quando era uma fera, não quando era o príncipe. E elas têm tanto tesão na fera que elas esquecem que a Bela e a Fera é uma história sobre síndrome do Estocolmo. É uma mulher que se apaixona pelo próprio sequestrador. E por que ela se apaixonaria pela fera? É um bicho muito peludo. Talvez por isso o Tony Ramos foi um sex symbol durante tanto tempo, né? Às vezes o peito cabeludo tem muito mais valor do que eu acho que tem. Vai saber. Comenta aí, gosta de um peitinho cabeludo? Falando em bicho cabeludo, no nosso folclore a gente tem o lobisomem, mas eu não gosto muito de incluir o lobisomem dentro do folclore nacional. Porque pra mim o lobisomem é uma importação da gringa. Primeiro porque lobisomem gringo é o bagulho feito com maldição, você tem que fazer pacto ou ser mordido por um lobisomem. O lobisomem brasileiro você tem que ser o sétimo filho do sétimo filho de alguém. Foi uma história feita pra ter controle de natalidade pra começo de conversa. E parece que o lobisomem no Brasil só existe no interior. É só em Pirassununga do Pato Raso, Mocoquinha do Norte, Pirapiroca do Sudoeste. Nunca tem um lobisomem na Paulista. Caralho, tem lobisomem americano em Paris. Os nossos lobisomens não conseguem pegar uma aviação cometa aí pro centro, caralho. E relato de lobisomem é sempre um velho que conta. E eu não dou muita credibilidade porque velho é mentiroso. Sempre que você conta uma história várias vezes, você sempre vai aumentando ela. Então esse cara já contou essa história pelo menos 3.000 vezes na vida dele. Já aumentou muito. Antes era um cachorro que já virou um lobo e agora é um lobisomem. E outra, por que tanta gente viu lobisomem, mas ninguém nunca morreu de lobisomem? É sempre um relato de, eu vi o lobisomem no teto da minha casa. Eu vi o lobisomem, ele bateu na porta da minha casa. O lobisomem é educadíssimo, bateu na porta, mas não entrou. O lobisomem não entra arrumando as coisas. O lobisomem precisa de permissão. Ele é um cachorro mesmo, né? Você fala fica, ele fica. E se tem ataque, o cara sobrevive e não vira lobisomem. Então que porra de lobisomem é esse? E aí me inventam de falar que não, a fraqueza do lobisomem é uma bala de prata. Vá! É a minha fraqueza também. Qualquer tiro que eu tomar vai ser minha fraqueza. Por que a do lobisomem tem que ser uma bala de prata? Alguém já tentou com uma bala normal e não funcionou? Alguém já pegou uma 12 e fez tchá tchá, aquela 12 punheteira e botou na boca do lobisomem e atirou e ele sobreviveu? Pra mim qualquer bala mata o lobisomem. E o brasileiro ainda tentou modernizar o conceito do lobisomem na nossa cultura. A gente tinha o lobichomem, também conhecido como lobisomem, só que aí já é um conceito muito datado, um humor muito antigo, já caiu em desuso. Hoje em dia, talvez só os ouvintes do programa do Diguinho Coruja acham esse tipo de coisa engraçada. E hoje nós temos o lobisomem pidão, que a gente não sabe muito o que ele faz, a não ser pedir. Ele pede as coisas e divulga a música Animals do Maroon 5. Me joga aos lobos e eu voltarei pidão. Me dê, babá. Baby, I'm playing on you tonight. E eu poderia ficar horas aqui falando sobre outras criaturas paia do nosso folclore. Por exemplo, o Curupira é só um outro PCD. A Caipora é só uma drag queen animada que gosta de assobiar. O Corpo Seco, outro cracudo. Nós temos a pisadeira, que nada mais é que uma alucinação decorrente de paralisia do sono, porque a lenda dela é uma mulher que pisa em você enquanto você dorme. Uma mulher que pisa em você. Toda mulher faz isso. Aí tem a lenda da bruxa Matinta Pereira. Que porra é Matinta Pereira, porra? O bagulho é Martina Oliveira, a nossa beisola. Essa se é uma bruxa, levanta qualquer cajado. Mas eu não tô aqui só pra apontar os erros, eu tô aqui pra dar soluções. Porque pra mim, a gente tinha que lançar o patch 2.0 do folclore. A gente tem que começar a atualizar essas lendas. Augusto Liberato no SBT passou anos transmitindo histórias de lendas urbanas pra ver se a gente dá uma atualizada no folclore, e o pessoal ignorou isso. O Gugu, ele deixou um legado aí pra gente seguir, e a gente simplesmente falou, foda-se, Gugu. Vai construir. Essa piada eu vou cortar. Tinha a história da boneca amaldiçoada, tem a história da loira do banheiro, antigamente no Twitter viralizou a boqueteira fantasma, e principalmente o chupacu de Goianinha. Como o chupacu de Goianinha não é cânone no folclore brasileiro? Ele é uma criatura brasileira que fomenta e introduz o beijo grego numa sociedade cada vez mais conservadora e retrógrada. Num mundo maluco de ensaio e red pill, onde as pessoas não querem e não têm mais coragem de colocar a
boca num brioquinho delicioso. Tem uma criatura que ela faz isso por você. E ela fala, é bom demais. Ela não aguenta ver um cozinho, ela quer chupar. Viciada em chupacu. Você entende que tem coisas pra caralho pra fazer no mundo? Mas o chupacu, a coisa favorita de toda a vida dele é chupar um cu. Ele dedicou a vida dele pra isso. E a gente finge que ele não existe. E se a gente não vai incluir nada novo, vamos dar uns upgrade pros caras que a gente já tem hoje. Dá uns poder novo pro Saci. Por que ele não voa? O negrinho do pastoreiro, por que ao invés de ter um pastoreiro, ele não é um empresário de sucesso agora? O boto cor-de-rosa não precisa mudar muito. Comer mulher casada no samba é uma tradição brasileira que tem que ser passada de geração pra geração. O lobisomem acho que pode abolir. Sereia também acho meio meh, principalmente agora que o bruxo malagueta tem uma sereia também. A gente pode substituir a sereia pelo bichão do A Forma d'Água. Aquele homem-peixe é da hora de ter no folclore. Inclusive, vocês sabiam que em Portugal, quando os filmes americanos chegam lá e eles têm que traduzir os títulos que eles colocam basicamente são spoilers do filme. E o filme A Forma d'Água em Portugal virou Caralho, o homem-peixe está a comer a mudinha. E com esta piada horrível e este fechamento que não tem nada a ver com nada, eu vou terminando o Laurito Show de hoje. Muito obrigado por você gostar do meu trabalho, por você ter assistido o vídeo até aqui. Se não for pedir muito que você dê um like, que você dê uma engajada, uma comentada, dá uma aí, pô, fala aí galera, vamos aí, meu Laurito Show, mostra o vídeo aí pra sua mãe, pro seu pai, pra todo mundo que você gosta. E é nóis, voltamos em breve, assim que possível for, ok? Tamo junto. Te amo, bebê. Beijo do gordo! Uou!